Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Paulo, eu sou tecnólogo da Estilos Eletrônica, eu sou responsável por toda a parte que envolve tecnologia da Estilos Eletrônica, então, desde o CCD, o tipo, se é um terço, se é um quarto, qual que é a característica dele, como é a compensação de blacklight. Então, eu vou estar passando um pouco o passo a passo aí, primeiro apresentar a empresa para vocês e passar a nossa linha de produtos inteira. Depois, no final da palestra, se alguém tiver alguma dúvida aí, eu separei uns 10 minutinhos para a gente estar conversando um pouquinho, tudo bem? Eu vou começar passando um pouco sobre a história do grupo. A Estilos Eletrônica começou como uma empresa que fazia instalação, tá, de segurança. E hoje ela está entre as 3 principais do mercado nacional, começando com a parte de sensor magnético, depois de DOMES, e a parte de CFTV desde 2007. Como eu disse para os senhores, a Estilos Eletrônica começou com sensor magnético, então ela foi a pioneira aí no país a estar desenvolvendo essa tecnologia, tanto a parte plástica feita nela, quanto a parte eletrônica, que seria no caso um RID apenas e um imã. Depois ela migrou para a parte de DOMES e camuflados, isso em 1998, e ela percebeu que o mercado estava necessitando de câmeras de segurança, né, câmeras e gerenciadores de segurança, e ela quis agregar um valor baixo no mercado, colocar uma competitividade maior, e hoje a gente tem a nossa linha aí de CFTV que eu vou estar passando para os senhores, que são divididos em 2 tópicos, né? Então tem a parte de camufladores e a parte convencional, que seriam mini câmeras, infras externos, infras internos, e o DVR. Está aí a nossa linha de produtos, então a primeira parte são os sensores, os DOMES, onde você pode estar colocando speed DOMES, articuladores, então depende muito da marca que você vai estar utilizando. A Estilos, por ser fabricante, ela consegue criar suportes próprios para cada tipo de speed DOME. Então, como são projetos particulares, normalmente a peça tem que ser enviada para a Estilos para a gente estar desenvolvendo esse produto e estar usando as nossas máquinas como os nossos CNCs para estar desenvolvendo a parte para fixar esse speed DOME. Depois vem a parte de camufladores, tá? Que tem a nossa linha aqui, que é o sensor de presença, é um dos mais vendidos aí no mercado. Ele simula um sensor de presença. Tem o nosso jato da água, que a gente está lançando aqui no fórum da ADN. Então, ele pode ser simples ou duplo. Como ele funciona, tá? Você acoplando ele no forro, você pode estar tendo uma visualização de câmera, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, assim, ele simula um jato da água. Então, para o bandido ou para o delinquente, quando entrar, ele confundir com o jato da água, ele não funciona com o jato da água, mas ele tem as câmeras de monitoramento, tá? Um outro modelo que já é um pouco antigo, mas a gente trabalha é a caixa de som, onde você pode estar ligando o alto-falante. E embaixo do alto-falante também tem uma câmera pinhole, tá? Que você pode estar visualizando a imagem. Isso é muito utilizado em escritórios, tá? Vamos falar um pouquinho de sensores com vocês, então. Esses 2 principais modelos nossos são, vamos dizer, os carros-chefes na parte de sensores da Estilos. Então, todos os sensores nossos de abertura, tanto abertura quanto fechamento, eles têm o mesmo princípio de funcionamento, tá? O que vai ser alterado? O que altera é o ganho, tá? Então ele pode ser mais ou menos sensível e a capacidade dele de impacto. Então, assim, esses sensores aqui, o MPI, no caso o MSA, eles aguentam uma carga aí de até 5 toneladas passando por cima deles. E eles são fabricados para isso. Esse produto é todo feito aqui na Estilos, tá? Aqui em São Paulo, e já há mais de 3 anos a gente está com ele aí no mercado, aí, rodando perfeitamente. Tem um MSA que funciona da mesma forma, porém, como ele tem diâmetros menores, eles são utilizados para você colocar em janelas, em portas internas, né? Então são em lugares mais delicados. Por quê? Porque o diâmetro dele, o tamanho dele é menor. Então, são para ambientes mais delicados, mas que você queira garantir a segurança do ambiente. A gente tem esses 2 modelos, como ilustra aqui a foto, tá? Então, você colocaria a parte fixa no vão da porta, e na própria porta você colocaria, por exemplo, um imã.
quando o ímã tivesse contato com a outra parte do sensor, o sensor está fechado, então ele está mandando um sinal para a tua central que a porta está fechada e que não foi alterada em nada. A partir do momento que ele saiu desse ganho, que normalmente é de 30 milímetros mais ou menos, a partir do momento que ele foi alterado, que ele não está tendo mais contato com o ímã, ele não está pegando o campo magnético do ímã, ele acusa, manda um sinal para a central de alarme, e a central de alarme acusa que está aberto, liga para a polícia, dispara uma sirene. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Essa linha aqui é um produto exclusivo da Stylus, que também é um sensor que funciona com o mesmo princípio. Porém, ele tem uma diferença, ele é regulável. Então você embute essa parte aqui na parede, só que ela tem uma rosca que você consegue estar alterando esse ganho. Então você pode colocar ela com uma maior sensibilidade ou com uma menor sensibilidade. Todos esses sensores da Stylus são 100% fabricados aqui. Então toda a garantia, toda a qualidade da marca Stylus, que está há 30 anos no mercado, vai no nome dos sensores, dos DOMs e do CFTV. E tem o BM aqui, que seria o botão de emergência, que todo mundo está acostumado. Ele tem a opção de você ligar normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, dependendo do teu sistema, da tua central de alarma, você pode colocar ele para ele estar acusando lá na central, caso ele seja pressionado. Vou falar um pouquinho de DOM para vocês. A Stylus Eletrônica, ela trabalha com DOM de 3 polegadas, de 4 polegadas. E qual que é o diferencial dos DOMs da Stylus? Muitos de vocês já fazem a instalação e já conhecem. Ele é blindado. Ele é feito de um material chamado de policarbonato e ele é anti-vandalismo, tá? Vocês podem fazer o teste, quiser pegar um tijolo, quiser pegar alguma coisa, atacar no DOM, ele não quebra. Ele é feito de policarbonato, diferentemente dos outros que é feito de ABS. A diferença é que ele é blindado e a outra diferença é que dos materiais utilizados em DOM, o policarbonato é o que tem menos perda em termos de câmera. Quando você coloca uma câmera dentro dele, ele tem uma perda natural. O único material que não tem perda seria o vidro. Mas hoje não existe, nunca vai existir um DOM feito de vidro, tá? Então o policarbonato é o que você consegue ter uma menor perda. Aí, que nem eu disse para os senhores, a gente tem os modelos aqui que você coloca speed DOMs, que você coloca equipamentos externos, que não trabalham a linha da Stylus, que são as câmeras convencionais. Você tem aqui a opção de você colocar um DOM duplo. Então esse DOM duplo ele consegue suportar até 2 mini câmeras ou uma câmera com lente varifocal, tá? Então aqui você colocaria uma câmera como se fosse uma mini câmera com uma lente varifocal de 4:9. Esse é um outro diferencial da Stylus, porque esses equipamentos, se vocês, o nosso distribuidor, solicitar isso para a gente pode colocar no chão de fábrica para ser montado. Eu não vou te vender o DOM, a minicâmera e a lente. Eu tenho os 3 equipamentos. Eu fabrico os 3 equipamentos. Então eu coloco na minha linha de produção, eu já passo o cabeamento, você vai colocar na parede e ligar o cabeamento. Essa é uma vantagem de ser fabricante. Continuando com a nossa linha aqui de DOMs, né? Então esse é o nosso principal DOM, que é o DM8PT. Ele já tem, a gente tem de 4 polegadas, 6 polegadas, 8 polegadas, e sobre encomenda a gente consegue fazer o de 10 polegadas. A gente só não tem o de 10 polegadas em estoque porque a demanda dele é muito baixa, são para projetos bem específicos, mas a gente consegue fazer. Então vocês passam as informações para a ADN entra em contato com a gente e pede a fabricação dos equipamentos. A gente consegue fazer essa alteração. Esse daí é o nosso mini DOM articulado, também produzido aqui para a gente. Essa patente é da Stylus Eletrônica, ela desenvolveu aqui. Então a gente percebeu que tinha uma necessidade muito grande do próprio distribuidor e do instalador, de em vez de ter um DOM fixo, que a partir do momento que ele instalou, ele não conseguiria ter uma movimentação da câmera, a gente colocou esse DOM articulado que você pode estar alterando a angulagem dele, pode estar posicionando mesmo depois de instalado, tá? Vamos falar da parte de CFTV, que é a parte mais legal aí. A gente tem 3 tipos de minicâmeras. A Sharp 1/3 e 1/4
e a Sony, 1/3. A Sony 1/3 é 480 linhas e 0,1 lux. Essa quantidade de lux, eu vou fazer um comparativo aqui. Se a gente tivesse aqui numa sala 3 lâmpadas que iluminassem toda essa sala, quando você tem 0,1 lux a câmera, o que acontece? Ela precisa só de uma lâmpada acesa para ela pegar todo o ambiente. Então ela não tem tanta sensibilidade à luz. Então se você tem uma única lâmpada num ambiente, ela consegue detectar, tá? Já as nossas Sharps, elas são 0,3. Ela precisa de um pouco mais de luminosidade para ela pegar o ambiente colorido de uma forma perfeita, não prejudicando a tua imagem. Então, assim, esse comparativo para todos os equipamentos, independente da quantidade de lux. Quanto menor for a quantidade de lux dela, menos sensível à luminosidade ela é. A gente tem a nossa parte de infra, né? Então, o infra externo e infra interno. O equipamento com índice de proteção que vocês estão vendo aqui embaixo seria, vamos dizer assim, tem 2 tipos de proteção, contra a poeira e contra a infiltração de água. Então, 63 é no caso que ela é totalmente protegida contra a poeira, que seria esse caso aqui, tá? E ela também é isolada contra a água. Logicamente que se você pegar um jato da água e jogar nela, vai ter um pouco de infiltração. Mas ela suporta chuva, ela suporta tempestade, qualquer tipo, porque foi feito o teste, por isso que a gente tem esse índice de proteção. Esse índice de proteção é só para garantir que não vai ter infiltração de água e poeira. E nesses 2 modelos que a gente tem aqui, a gente tem 2 tipos, da Sony 1/3 e a Sony 1/4, tá? Eu vou falar os modelos para vocês, então é a Sony 1/3. Eu posso colocar com 30 LEDs ou 12 LEDs e 3,6 de lente, 6 milímetros ou 8 milímetros, tá? Qual que é o preço? O preço é o mesmo, tanto para a interna quanto para a externa. Por quê? Repetir para vocês. Se eu comprasse diretamente da Ásia, eu teria variação de preço, da de 6 milímetros para de 8 milímetros. Mas como a gente é fabricante, a gente não tem variação de preço, nem para o modelo externo, nem para o modelo interno. Então a única coisa que vai variar seria o CCD, se é 1/4 ou 1/3 Sony, e se é 30 LEDs ou 12 LEDs. A parte plástica, o valor a gente colocou o mesmo para estar entrando no mercado cada vez mais forte. Lembrando que esse material é feito também de policarbonato, e não tem risco de quebra, tá? Caso ele venha a quebrar, que isso nunca aconteceu na Estilos, a Estilos se responsabiliza por trocar todo o equipamento e está mandando equipamento novo para vocês. Aqui são os camufladores que a gente tem, então tem a Spot Câmera, que tem tanto com lente pinhole quanto com lente convencional. Então, assim, esse equipamento é um dos equipamentos que mais vendem para ambientes clássicos, né? Quando você acopla ele no forro, ele fica praticamente imperceptível, tá? A gente tem o simulador de sensor de fumaça. Esses chanfros aqui desse equipamento, você pode posicionar a câmera em todos esses lados. Então você pode colocar na esquerda, na direita, você pode pegar 360 graus de visualização de imagem, tá? É só na parte da instalação você está fazendo o ajuste, que é muito simples. Tem o nosso lançamento aqui, que é um produto exclusivo, que é o jato da água. Então, o jato da água, mas eu já vi esse jato da água outras vezes. Esse jato da água que vocês virem também vem da China. A China traz muita coisa para cá. Só que assim, eu garanto para vocês, a qualidade do produto e a garantia do produto após venda, a Estilos arca com todas as responsabilidades em parceria com a ADN. Então, nem o instalador vai estar à mercê, nem a distribuidora, e a Estilos se responsabiliza por tudo. Tá? Essa característica que a Estilos adotou para estar atendendo os clientes foi pelo motivo que a gente percebeu juntamente com a ADN que os instaladores eles ficavam à mercê. Eles não tinham um suporte eficaz, eles não tinham um atendimento diferenciado. Pelo contrário, muitas vezes eles eram até desprezados por ser instaladores ou terem empresa de instalação. Tá? A Estilos Eletrônica atendeu o pedido tanto da ADN quanto de outros distribuidores e como política de qualidade, ela colocou para estar passando para vocês todo o suporte. Se precisar ter um suporte externo, online, a gente tem pessoal lá na Estilos hoje, agora nesse momento eles estão lá, disponíveis lá no nosso site para dar o suporte para vocês.
Então esse é um diferencial. Vocês podem migrar, por exemplo, quem trabalha com placa de captura, pô, eu tenho medo de passar para o DVR, eu não sei a configuração, eu não sei o que eu vou achar, tá? Faz um teste com o equipamento da Estilos, entra no nosso site, a gente vai dar todo o suporte para vocês. Caso não dê, podem me procurar, pode ir lá tacar pedra em mim, porque eu garanto isso que eu estou falando, porque eu que sou responsável por esse atendimento. Tudo bem? Tem o sensor de presença que todos conhecem, tá? Todos esses são simuladores, então eles não são ele não é um sensor de presença. Então ele não vai ficar acendendo e apagando luzinha quando entrar alguém no ambiente. Ele é um camuflador, né? Então ele camufla o sensor de presença e ele captura a imagem. Todos esses camufladores, como vocês estão vendo, a gente fabrica tanto como Sharp 1/3 e Sharp 1/4. O CCD e o processador são Sharp 1/3 e 1/4. Tem uma diferença de você falar que o CCD é Sony e o processador não ser Sony, tá? Você está colocando uma máquina que atenda, que faça uma captura de imagem pesada num processador que não é Sony, que não consegue identificar toda essa qualidade do CCD. Então vocês podem verificar. Logicamente, a parte eletrônica não é produzida no Brasil, porém, há 4 anos, desde 2007, a Estilos tem fabricantes próprios na China que fazem parcerias. Todo ano a Estilos vai lá para ter conversas com ele e isso é constante. Essa parceria é constante, por isso que a gente garante a qualidade do nosso produto. Esse lançamento que eu queria estar mostrando para vocês, que eu tenho até aqui, o projeto final ele já foi assinado, todos os parafusos e ajustes tinham que ser feitos, ele já está pronto. Então, assim, esse espelho vocês podem até ter visto já no mercado, mas que nem eu disse para vocês, veio da China. Porque não tem um fabricante de espelho com câmera hoje no Brasil, tanto que a gente patenteou o produto nacionalmente. Então, se vocês verificarem, atrás dele tem uma caixinha onde está ligada a câmera e você consegue visualizar, utilizar o espelho e está vendo a imagem ela sendo gravada caso ela seja ligada num DVR. Tá? Como é que foi feito esse projeto? Esse projeto a gente percebe, por ser um espelho convexo, você tem que estar utilizando a câmera ou a lente no vértice do espelho. Então a gente fez uma ferramenta atrás, tem uma engrenagem atrás, que garante que a lente esteja no vértice do espelho. Assim garantindo que não tenha reflexo do espelho para a lente e que você tenha uma imagem 100%. Tá? Então, e uma coisa, vamos dizer, o principal desse equipamento, quanto mais luminosidade para ele, melhor. Por quê? Porque o espelho funciona como um isofilme para a lente. Então, caso você coloque, pô, mas o ambiente é muito luminoso, melhor ainda, o espelho vai funcionar perfeitamente. Então, a gente tem aí a opção de 13 centímetros, né, 20 centímetros e 30 centímetros. Esse é um lançamento que a gente lançou aqui no fórum da ADN. A ADN é o nosso primeiro distribuidor a ter esse equipamento. Ele está sob encomenda porque, como eu disse, foi assinado o projeto, mas ele está em fabricação e a gente vai estar lançando isso aqui no Rio para vocês. A gente tem os vídeos balloon, que todo mundo fala, então a gente tem 2 modelos. Tinha gente que, quando a gente tinha esse modelo de balloon, ele comentava que quando o balloon tinha mola, quando você conectava o cabo via mola, era mais rápido. Ele tinha preguiça de estar colocando, apertando um parafuso aqui. Pô, tudo bem, a Estilos vai colocar. A gente lançou esse aqui no mercado. Quando a gente lançou esse, o pessoal ficou com receio e falou assim, pô, mas vocês vão tirar esse do parafuso? Porque o do parafuso tem gente que gosta por ser mais resistente e por você colocar uma força um pouco maior. Então a gente está com as 2 linhas hoje em mercado, tanto esse modelo que já está há 2 anos e meio com a gente, quanto esse que foi lançado há 2 meses atrás. Vocês encontram aqui na ADN, a ADN também tem estoque. Ele garante para você 400 metros colorido e 600 preto e branco. É um absurdo eu falar aqui em 2011 em preto e branco, né? Mas por incrível que pareça tem gente que utiliza. E para os instaladores que estão aqui, por favor, verifiquem a forma que vocês estão ligando o cabeamento, não no sentido que vocês estão ligando errado, mas dependendo da instalação, se você usa um cabo TP, você economiza mais ou menos 40% aí da tua instalação. Tem algumas pessoas que eu estou reconhecendo aqui que já falaram comigo sobre isso, é garantido, é só você fazer uma conta simples.
Quando você passa um cabo coaxial, você está jogando um vídeo, né? Um sinal de vídeo. Quando você passa um TP utilizando um balão, você está jogando 4 pares. Tá? Então, assim, são continhas simples que a gente acaba se atentando a esse motivo, por isso a necessidade tão grande de ter balões no mercado e balões com qualidade. Vamos continuando aqui. Esse é o nosso único filho, vamos dizer assim. A gente não trabalha com a linha Light, a linha Plus, a linha Delta, Gama. A gente trabalha com a linha principal, que é 4, 8, 16 canais, único modelo da Estilos. Tá? Então, todas têm todos aqueles padrões de saída de áudio, vídeo, alarme, movimentação. Qual que é o diferencial dele? Dimensões reduzidas. Hoje no mercado não existe um DVR com esse tamanho que tem essa capacidade de processamento. Ele cabe em um HD de 2 teras. A configuração dinâmica e fácil, o que acontece? Quando você entra no DVR, ele tem um submenu para o cliente final. Se vocês quiserem, passa no nosso stand e eu mostro para vocês. Ele então não vai entrar naquela configuração de câmera, de gravação, porque isso não é uma configuração pro cliente final. Essa é uma configuração para o instalador. A partir do momento que instalou aquilo uma vez, aquilo não tem que ser alterado mais. Se for alterado, o instalador tem que voltar na casa do cliente final para estar fazendo isso. Ele é configuração sistema operacional Linux, como qualquer um. Ele tem o software proprietário para até 64 câmeras. E assim, real time todos são. Tá? Depende da tua banda. A Estilos fez um teste. Eu tenho uma internet de 1 mega ligado em São Paulo, com um DVR desse de 4 canais. Entre no nosso site hoje à noite, abaixe o software proprietário e verifique o tempo real do equipamento. Não sou eu que estou falando, vocês vão estar verificando a imagem. Porque eu falar que o equipamento é tempo real é uma coisa. Agora eu falo assim, beleza, o equipamento é tempo real, mas eu preciso de 5 mega para ele ser tempo real. Isso é complicado. Para você fazer o backup, você pode fazer remotamente. Tá? E a partir do momento que você faz o backup, você pode converter já automático para AVI. Então seria o quê? O Windows Media Player. Então tem todas essas facilidades que são detalhes, tá? Só que para o instalador, isso é muito importante. E para o distribuidor também, porque ele acaba vendendo mais. Depois, no final, eu vou passar para vocês, a gente está com uma tabela de preço, não é porque o equipamento é inferior que ele é mais barato. A gente está com uma tabela de preço porque a gente confia no nosso equipamento. Esse equipamento é desenvolvido na Estilos, o software dele em C++, para quem conhece, é todo desenvolvido na Estilos. Então, a gente tem todo um departamento de tecnologia que trabalha em parceria com a Ásia, né? No caso China, Coreia, Japão, para estar desenvolvendo esse equipamento. Então, quando a gente assina ou lança um equipamento no mercado, está indo a Estilos, tá indo o cara lá da China, a empresa da China, só que foi todo modificado para a gente lançar no mercado. Então, se atentem a isso, porque isso é muito importante, não quando vocês vão comprar, mas depois quando o equipamento der problema. Quando o equipamento der problema, aí vocês vão verificar realmente quem que fabrica o equipamento. Eu vou passar rapidinho para vocês, meu tempo está um pouco estourado. A parte de configuração de redes, isso daqui é mais principalmente para o instalador. 99% dos instaladores têm dificuldade em colocar o equipamento na rede. Tá? Então, assim, eu vou explicar rapidinho para vocês a parte do DNS. Então, existem DNS primários que tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tem em diferentes países, e eles são responsáveis por estar diferenciando para vocês qual que é o domínio que você vai poder utilizar, qual que é o nome que está autorizado para você utilizar. A partir do momento que você entra na rede, tem 3 tipos de você, aqui no Brasil, tá? Tem 3 tipos para você estar habilitando aquele teu domínio. Pelo registro BR, é um serviço pago, então você vai pagar para o registro BR, e ele vai te disponibilizar o nome que você quiser, caso ele não tenha sido utilizado. O de DNS e o NoIP, tá? Que são os mais utilizados no mercado. Tem uma apostila no nosso site explicando passo a passo como que você cria o DIN DNS e como você cria o NoIP. E, logicamente, qualquer dificuldade que tenha, porque é natural, entra no suporte online, o pessoal vai estar passando as informações e pode até fazer passo a passo com vocês. A partir do momento que você cria o domínio, é passado isso para o roteador, do roteador provavelmente para um switch ou direto do roteador para o DVR.
A partir desse momento, as portas habilitadas, o teu equipamento está na rede. Aí você tem que colocar algumas seguranças no roteador. Eu estou antecipando para vocês, provavelmente daqui 1 mês e meio, a Estilos vai estar em parceria com a ADN, passando um treinamento, aí vai ser voltado para o instalador, então a gente vai sentar, vai mexer em configuração do roteador, vou destrinchar todas as funções do DVR, vou tirar todas as dúvidas, vamos simular remotamente, a gente vai passar todas essas informações aí para estar fechando com vocês e vocês estarem entendendo do produto. Então a diferença do IP interno para o externo, porque quando você está configurando o DVR, você não sabe se o IP externo é dinâmico, se ele é fixo, qual que é a diferença, aonde você tem que colocar o interno, aonde você tem que colocar o externo. Então a diferença principal é que vocês têm que entender que o interno, ele 192.168.0.1 pode ter na casa de todo mundo. A gente que atribui esse IP. Então, você pode estar colocando 192 aonde você quiser. Agora, já 200 e alguma coisa, 189, que é normal todo mundo falar isso é disponibilizado, por exemplo, pelo Speed, pela NET, pelas empresas de telefonia que está te passando a banda larga. Isso é muito importante deixar claro, porque a partir do momento que você entende isso, em 5 minutos você faz uma configuração do DVR, em vez de ficar 2 horas lá entendendo toda a configuração. Então, esse pós-vendas que a Estilos está fazendo é para quê? Para quando você chegar na instalação, em meia hora você está com o equipamento instalado, feito o DIN DNS, feito o domínio, e não tem mais problema. Então, em vez de você gastar 2 horas do teu dia fazendo a instalação, em meia hora você resolve e está tudo tranquilo. Tudo bem? Mostrar um pouquinho para vocês o software proprietário. Então, assim, aqui está o DVR cliente, que seria o ícone aqui na área de trabalho. E aqui está a configuração. Então, aqui você vai colocar o IP externo ou o domínio, caso você mude aqui. A porta de controle, que vem padrão de fábrica, mas ela pode ser alterável também. Normalmente é a 7777, mas pode ser alterado. Você colocar o usuário do DVR e a senha. Você salva as informações para ficar mais fácil para o cliente final. Coloca na pré-visualização e coloca que está na internet. Por que colocar que está na internet? Porque ele vai utilizar toda a banda que você programou no DVR para estar transmitindo em real time. Se você não colocar na internet, ele vai achar que você está acessando internamente o DVR e aí quando você for acessar externamente, você vai ter problema. Então, a partir do momento que você preencheu todas as informações aqui, é só você acessar. E aí você vai ter a visualização. Aí são câmeras de São Paulo. Provavelmente quando vocês acessarem o equipamento, vocês vão ver câmeras como essa. Logicamente que não vai ter a mesma mulher aqui parada. Ela já deve ter ido embora. E o equipamento aqui também, os carros não vão estar aí. Então façam um teste, verifiquem o equipamento da Estilos. O preço dele está bem em conta. A gente fechou aí um preço legal para a DN. Para a DN está estourando aqui no Rio de Janeiro. Até sexta-feira, provavelmente, até sexta-feira a gente vai segurar o preço do equipamento. E é isso. A Estilos Eletrônica, ela tá crescendo no mercado. A gente vai tá pegando várias regiões e esse atendimento particular para o distribuidor, que no caso a ADN, e para o instalador, é o que está fazendo a diferença, porque vocês vão ter todo o suporte da gente. Provavelmente vocês, eu não sei habilitar as portas do roteador. Mesmo não sendo a função do fabricante, a gente vai ter pessoas lá que vão poder atender vocês e vão poder explicar passo a passo como que faz. Aqui são as informações para você estar visualizando remotamente a gravação. Então, você pode verificar que é um software bem simples, né? Então, você coloca o canal, horário de início, final, todos os registros, se você quiser, copia. Tem a opção aqui, ó, abaixar e converter para AVI, que já fica convertido para o Windows Media Player, ou para o software proprietário, que seria esse LVF. Tem um ajuste aqui, ó, de cada canal, então você pode alterar cada canal, contraste, brilho, isso tudo remotamente. Então todas essas configurações você consegue fazer da tua casa depois que você saiu da casa do cliente e já está em casa fazendo as configurações e fazendo os testes finais. A senha para download é essa daí.
Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para vocês.